Não vai ser mencionado no texto, não vai ser mencionado. Só que isso ele vai imbuindo dentro de você, ele vai criando um estofo que te faz dar muito mais carisma, veracidade do personagem. Você cria uma vida inteira. Então, essa é uma parte que eu gosto muito, é uma diversão muito grande, porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Esse processo é um processo tão complexo, eu já percebi, que quando a pessoa começa a pegar realmente e entrar dentro do personagem, viver o personagem, quando ele tá na cena, depois que desliga as câmeras, ele demora um pouco pra sair, né? Na cena de choro, por exemplo, as pessoas não param de chorar, assim, cortou a câmera, parou de chorar. Não existe isso, né? Não tem isso. Tem dois tipos de atores, ator visceral e ator técnico. Vamos te dar um exemplo, conhecido lá fora, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins é um ator extremamente técnico. Um dos maiores atores que eu conheço, um dos melhores atores que eu conheço. Ele é técnico, ele tem técnicas. Agora você pega, por exemplo, um que seja visceral, deixa eu ver, que fez o Coringa, que infelizmente se foi, esqueci o nome dele agora. Também sim. É um cara totalmente visceral. Então, eu até fiz uma peça sobre isso, que eu já vou falar já, chamado O Exercício, que era um ator técnico e uma atriz visceral. O que acontece? O visceral demora mais tempo para sair do personagem. Técnico, você falou em choro. Por exemplo, eu nunca mais esqueço disso. Eu estava com a Bel Kuttner, que é uma atriz das mais generosas e mais maravilhosas que eu já contracenei, quando fui fazer Anjo Mal. Minha primeira cena foi com Glorinha Pires. E depois, ela era meu par romântico, só que na mesma novela eu teria como par romântico a Bel Kuttner, né, que me ensinou muito. E aí a gente gravando, e estava tendo um problema técnico, não sei se tinha barulho, não lembro o que era. Ela chorou umas 11 vezes, como é que você faz pra chorar assim? Que porra, ela vai, deu problema, corta. Aí ela, vamos lá, tá pronta, Bel? Gravando. A água descia. Ih, esqueci de falar, Bel, desculpa, eu tava olhando pro choro. Como é que você... É sério, eu falei, como é que faz, cara? Depois eu fui compreender. Existem duas maneiras, tá? Cada um faz o que acha que é correto. Eu utilizo o acreditar. Eu tenho que viver a situação. Chega pra mim, você me fala, eu tô aqui, você é um personagem, eu sou outro. Você me conta uma notícia muito ruim, eu tenho que acreditar que você tá me contando uma notícia muito ruim e eu tenho que reagir a ela. Tem gente que lembra, por exemplo, de uma pessoa um parente que perdeu, um fato que te marcou, alguma coisa que te deixou realmente muito triste. Só que isso funciona até quinta, sexta, sétima vez. Depois seca as tuas lágrimas. Aí você tem que criar uma outra situação triste. No teatro, você faz teatro 3 vezes por semana, por exemplo. Antigamente era de quinta a domingo. Esse acreditar, ele faz parte do visceral, o acreditar? Aquele que usa a técnica do acreditar. Eu trabalho dessa maneira, tá? Eu trabalho dessa maneira. Mas eu não me prendo. Eu tive uma vez que realmente eu tive dificuldades com um personagem. Eu sou um cara super calmo. Eu lutei a minha vida inteira. Eu comecei a lutar judô em 74, jiu-jitsu em 78, fui até preta quarto grau, competi, ganhei mais de, 20 campeonatos paulistas, mais campeonato brasileiro, disputei mundial, enfim, eu lutei bastante. Nunca briguei na minha vida. Mas aí vinha um personagem onde ele era um cão de guerra. Ele era um cara que ele tinha raiva de tudo. Então ele era um cara, eram 4 amigos e ele era meio que quase o cara que resolvia, sabe? Que dava um problema, ele ia lá e socava. Então eu tava aqui só esperando. A postura do corpo já muda, você já fica... Mais eu rígido. No palco eu tava rígido. Tem uma cena que o cara irrita a gente, e ele irritava o chefe, aí eu segurava no tornozelo dele, no pescoço, e levantava ele aqui. Ele tinha 70 quilos. Fazer isso no ensaio, para mim, era uma dificuldade, porque você pegar um cara pelo tornozelo e levantar aqui, é muito mais difícil que você segurar por baixo e levantar, até dá. Porque a pega é difícil, porque... A pegada, exato. O ângulo, eu falo... Só que na peça, cara, eu tava tão... E quando o cara falava o que me incomodava, eu falava, o quê? Só que eu comecei a sentir isso na rua. Eu comecei a me irritar. Eu comecei a... Eu tinha que meditar, eu tinha que respirar. Eu demorava para sair do ensaio, eu ficava quietinho. Eu botava uma música. O sangue tava fervendo.
E isso, assim, eu nunca fui de xingar alguém no trânsito. Quando eu me vi alguém me fechar, eu tava buzinando. Se alguém me fecha, eu falo, opa, beleza? Era o A pessoa pode estar com personagem. algum motivo. Foi a única vez que me atrapalhou.